munícipes que aqui estão, vocês que nos assistem através da internet. Nesse momento, solicito ao senhor segundo secretário, vereador, do qual toma a liberdade de chamar de Ratinho, nome popular, para verificar a presença dos nobres vereadores. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Havendo, então, número legal, em nome de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Gostaria de pedir ao vereador Sebastião que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Angelino para dispensa da leitura da ata. Em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. E os contrários, por favor, que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Angelino para dispensa da leitura da ata está aprovada por 9 votos. Nesse momento eu coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos vereadores. Nenhum vereador se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários, por favor, que se levantem. Está em votação. A ata, então, está aprovada por 9 votos. Solicito o senhor primeiro secretário, vereador Sebastião Boy, que proceda à leitura da matéria do expediente. Interessado, vereadores Pedro Fonseca e Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 132/2010. Solicitando ao senhor presidente da Câmara Municipal convidar o secretário municipal de obras e o funcionário responsável pelas obras de melhoria das estradas e pontes da zona rural para que venham a esta Casa de Leis prestar informações acerca da aplicação dos recursos provenientes do programa Melhor Caminho do Governo Federal, no valor de R$500 mil, que já estão à disposição do município, parte do total de 2 milhões aprovados para Salesópolis. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto, requerimento número 133/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar o motivo de não ter atendido a necessária extensão da linha de transporte escolar da Estrada da Usina, e se há plano para tal implantação no início de 2011. Em caso negativo, informar o motivo. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 134/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar a situação do atendimento ao público na emissão de carteira de trabalho, o qual foi interrompido, e qual a data prevista para a sua normalização. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 135/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar, primeiro, qual a definição foi tomada com relação à área de lazer, compensação pelo alagamento do campo da fibra. Segundo, em caso de substituição do campo de futebol, caminhar cópia do projeto substituto. Terceiro, cópia do documento de solicitação para a substituição do projeto campo de futebol e do aceite por parte daquele órgão. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 136/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto ao 17º Batalhão de Polícia Militar para que encaminhe viatura de policiais para realizar rondas no distrito dos Remédios e área central desta cidade, ao menos no período de festividades de fim de ano, nos horários comerciais e noturnos. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 137/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar por que, até o momento, a poda da árvore localizada na Avenida
Ademar Bolina 2, próximo à residência do Sr. Geraldo Totti, não foi realizada? E qual a data prevista para sua realização? Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto: requerimento número 138/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal informar-se desde 1º de janeiro de 2009 até este mês de novembro de 2010 houve alguma ligação de iluminação pública nesse município e, em caso positivo, informar quantas foram instaladas com seus respectivos endereços. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto: indicação número 221/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente fazer o cascalhamento com brita em todos os morros e pontos críticos das estradas rurais do distrito dos Remédios. Interessado, vereador Paulo Aroca Sobreira. Assunto: indicação número 222/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao Departamento Jurídico Municipal propor uma ação ordinária retificatória em face do IGC, Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, como primeiro passo na solução da antiga problemática relativa ao limite territorial entre os municípios de Salesópolis e Biritiba-Mirim. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto: indicação número 223/2010, solicitando à diretoria da Escola Estadual Professora Olga Chacur Fará para que adote as providências necessárias, objetivando estender 1,5 km na linha de transporte escolar estadual da Estrada da Usina para chegar até a Estrada Sebastião Antônio de Souza. Interessado, Secretaria Administrativa, Tesouraria. Assunto: balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de outubro de 2010. Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, CONDEMA. Convite. Excelentíssimo Senhor, vimos por meio deste convidar Vossa Excelência para participar de reunião ordinária desse Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, que realizar-se-á no dia 25 de novembro, quinta-feira, às 9h30, na Casa da Agricultura, cita a Rua Alferes José Luiz Carvalho, 550. Pauta: Município Verde e Azul. Datas para reuniões do Conselho em 2011. Certos de que poderemos contar com a atenção, presença e participação de Vossa Senhoria, antecipamos os agradecimentos e renovamos os votos de apreço e consideração. Salesópolis, 18 de novembro de 2010. Letícia de Fátima Moraes, secretária do CONDEMA. Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Convite especial. A Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos tem a honra de convidar Vossa Excelência e Excelentíssima Família para participarem da solenidade de entrega de título de cidadania em reconhecimento público aos seguintes homenageados: Berenice Nascimento Plágia, Elizabeth Bento de Souza Santos, Feliciano Batista de Souza e Dr. Lucas de Melo, pelos relevantes serviços prestados em prol do nosso município. Câmara do Município de Poá. Instância Hidromineral. Ofício número 04/2010. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste para enviar a Vossa Excelência cópia da moção número 005/2010,
de autoria desta presidência e subscrito pelos vereadores abaixo relacionados. Aprovado em sessão ordinária desta Casa de Leis, objetivando o indispensável apoio. Sem outro particular para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de autoestima e consideração. Vereador José Ricardo Massa, presidente. Câmara Municipal de Ferraz Vasconcelos, ofício número 1256/2010. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência a cópia do requerimento número 322/2010, de autoria do nobre vereador Juraci Ferreira da Criança e do Adolescente, CMDCA, da Estância Turística de Salesópolis. Ofício número 28/2010. Excelentíssimos senhores vereadores, vimos pelo presente cumprimentá-los pelo excelente trabalho em encaminhar para vosso conhecimento e exposição em plenário cópia da resolução do Conselho, o qual dispõe sobre a captação de recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, esclarecendo que, de acordo com a resolução 137/2010 do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a qual normaliza a forma de doação chancelada, onde o doador pode direcionar sua doação ao projeto pré-aprovado pelo CMDCA, respeitando a retenção de, no mínimo, 20% do recurso captado para o respectivo FUNCAD, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito respeitosamente, Roberto dos Santos, presidente CMDCA Salesópolis. À disposição dos senhores vereadores. Ministério da Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis. Valor bruto, R$ 24.061,50. Competência mês 10 de 2010. Mais R$ 8.468,13. Competência mês 9 de 2010. À disposição dos senhores vereadores. Terminado então as leituras, passo a palavra aos nobres vereadores inscritos. Com a palavra, o nobre vereador Pedro. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, à mesa, e a todos aqueles que têm nos assistido, acompanhado pela internet. O trabalho que esse vereador traz hoje, senhor presidente, é um requerimento sobre um valor destinado na estrada rurais como programa Melhor Caminho. Um valor extremamente alto, no cujo de 2.500 milhões já está à disposição da prefeitura, que, como não tem placa, a gente não sabe o quanto que está sendo gastado em cada estrada, embora tenha feito certo serviço nos bairros, nas estradas, mas a gente não tem visto qual o valor em cada bairro, ou ainda mesmo construção de caixa de contenção de água da chuva.
mesmo as demolições de cerca, como tem alguns munícipes reclamando. Então a gente está pedindo para o secretário municipal de obra, os mesmos funcionários responsáveis pela obra, que venha essa casa de leis aqui prestar informações. Como é o dever dos vereadores, a gente está fiscalizando, e como é o valor mais ou menos alto, e mesmo o trabalho que está sendo feito, né? A princípio seria um trabalho muito bom se ele fosse adequado com a situação de cada área. Porque muitas vezes nós estamos aí em fase aí, está começando a chuva, e em alguns lugares o serviço foi feito, e se não tiver essa contenção de água, ou mesmo nivelação, a coisa bem feita, tudo dinheiro perdido, um serviço que poderia estar ajudando a área rural, que nós dependemos muito das estradas dos municípios, fica aí a mercê. Então é que a gente pede aos responsáveis marcar uma reunião com nós, vereadores, para estar nos informando. É o que eu queria dizer, senhor presidente. A palavra, o nobre vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, os munícipes aqui presentes. Senhor presidente, alguns trabalhos apresento, queria aqui citar o trabalho do meu companheiro e amigo Vanderlon, que é sobre a extensão da linha de transporte na estrada da usina. Eu acho que não só essa linha, mas existe também aqui na divisa com Santa Branca, já um abaixo-assinado nesta casa, já foi à mão do senhor prefeito, onde eles pedem para que também façam essa mudança, que leve o transporte um pouco mais à frente. E o vereador vem fazendo esse trabalho, é conhecedor dessas situações, e espero que o senhor prefeito, bem como a diretoria de ensino da região, possam aí dar uma atenção aos trabalhos já apresentados no decorrer desse ano com relação à extensão de linha, tendo em vista que é um direito do aluno. E cabe aí, já está nesse cronograma, e muito mais cabe ao chefe do executivo, que é o chefe maior do nosso município aí, o senhor prefeito está cobrando isso daí e atendendo as comunidades. Então o trabalho do vereador vem em boa hora, se tratando de um local, mas temos outros locais ainda que devem também sofrer essas alterações. Faço aí também, senhor presidente, junto com o vereador Pedro, esse trabalho com relação ao convite à Secretaria Municipal de Obras para que venha a esta casa, para nos dar aí um pouco mais de esclarecimento com relação à parte dos 2 milhões, são os 500 mil, com relação às benfeitorias nas estradas rurais. Nós sabemos aí que as chuvas, aí no final de dezembro, janeiro, já vai estar, com certeza, todo vapor, né, no município. Então nós precisamos saber o que está sendo feito, para que amanhã ou depois, quando a gente coloca, fala, lá já foi feito. E de repente são locais que não receberam as benfeitorias, e mais, nós temos que saber que tipo de benfeitoria vai ser feito nesses locais. Então por isso que nós já deveríamos ter recebido nesta casa quem é a empresa que vai fazer as obras, que está fazendo, quais os valores estão sendo depositados em cada um dos bairros, que tem bairro que é um X estrada, outro bairro já é outro. Tem um bairro que vai colocar pedra, material, de repente um outro vão pôr canaleta. Nós temos que saber tratar indo atrás. E não deveria nem mais esta casa estar fazendo esse requerimento, como nós estamos hoje. Nós estamos, na verdade, dando mais uma oportunidade ao executivo de se explicar para a casa o que vem sendo feito. Porque o dinheiro vem do governo federal, ou ora vem do governo estadual, mas nada mais é do que o próprio dinheiro de impostos que sai do bolso dos nossos munícipes. O outro assunto, senhor presidente, é com relação à emissão de carteira de trabalho. Eu já falei sobre esse assunto, em explicação pessoal em sessão passada. Voltou a pessoa novamente no local para poder fazer a carteira, não tinha.
voltou a me procurar, falei, então eu vou colocar no papel. Que, como eu já disse em explicação pessoal, se o básico não está se fazendo, como vamos cobrar coisas maiores e melhores? É difícil. Então nós estamos só falando da carteira de trabalho. Nada mais. É outro direito do cidadão. Também, senhor presidente, faço o requerimento número 135/2010. Já é uma briga de alguns anos, principalmente nesses 2 últimos anos agora. Porque eu tenho em mãos, e no momento correto estarei apresentando, espero não precisar levar esse caso à justiça, mas se precisar também vou levar. Até porque estou requerendo essas informações, que é para mim já, de acordo com a resposta, preparar uma ação ao Ministério Público sobre o campo da fibra. Eu tenho documento que diz que todo o processo ambiental foi feito e foi respondido pelo Estado. Não foi respondido pelo órgão aqui da região, não. Foi pelo Estado. E, de repente, tem reuniões, e me parece que estão pleiteando, através do senhor prefeito, não é associação, não é vereador, através do senhor prefeito, mudar o recurso dessa área de lazer. Então, vou aguardar essa resposta, anexar com todos aqueles demais materiais que tenho. É por isso que eu requeiro as informações dessa casa, para mim ter as respostas, para que aí, então, eu venha tomar as medidas cabíveis. Vinha fazendo esse trabalho ao lado de um deputado, já formalizei a ele que, senhor presidente, sobre o requerimento número 136/2010. É que eu falo peço ao 17º Batalhão, mais policiamento e viatura agora. Nós já sabemos o trabalho que nós já solicitamos ao senhor, o senhor esteve na reunião em São Paulo, estão brigando lá para, a partir do ano que vem, aumentar o efetivo na região em Salesópolis, mas nós precisamos agora, nessa época festiva, nessa época de férias, dar aos comerciantes, aos munícipes, um pouco mais de tranquilidade. Também cabe aqui salientar, senhor presidente, que a Polícia Militar vem fazendo sua parte. Essa semana estava aí dando batida, esteve aqui nos comércios próximos aqui da Câmara Municipal, onde levantou algumas situações de pessoas, indivíduos de fora, que já tinham passagem na polícia. Também estão fazendo, quase que constantemente, ou diariamente, no período da manhã, na entrada da cidade Blitz, vejo isso constantemente. Então, prova o trabalho dos nossos policiais, que estão, sim, fazendo aquilo que eles podem para dar segurança ao nosso povo. Mas precisamos de mais efetivos e precisamos de rondas constantemente nos bairros, no distrito, nos bairros adjacentes ao distrito. Porque não podemos, nesse final de ano, nessas férias, deixar aí a mercê só do efetivo e do policiamento que aqui está. Então, venho fazendo esse trabalho, espero ser atendido, como faço constantemente esse trabalho no decorrer dos anos que estou nessa casa. Para finalizar, senhor presidente, essa primeira parte, o requerimento número 137/2010 é até uma vergonha, porque faz quase um ano que eu estou pedindo para podar uma árvore, não pedi várias, pedi uma, que é ali na Avenida de Marbolina 2, próximo ali à casa do senhor Geraldo Totti. Já vem a árvore passando de um lado para o outro da rua, sujando várias propriedades, e eu pedi para podar, não é para acabar com a árvore, não é para destruir, podar. Só que, quando a gente solicita isso, já fiz por indicação, já fiz verbal a algumas pessoas, mas vai mudando as pessoas dentro da administração, e o processo vai ficando parado. E não tem uma pessoa, de repente, para resolver esse problema. Ou quem deveria de resolver, não pode devido a outras. Então eu tive conversando com algumas pessoas, falaram, eu até poderia fazer, mas depende de outros, um documento assinado, então fica difícil. É a burocracia dentro da nossa administração. E poderia ser mais facilitado, porque nós não estamos falando de um mês, estamos falando de aproximadamente um ano pedindo a poda dessa árvore. Podar as demais e deixaram essa. Aí cada um vai entender o que bem quiser. Eu posso entender que não querem, de repente, atender esse pedido, tendo em vista, que pessoas que ali estão não devem ser ou merecedor do respeito pela administração, porque um ano você pedindo,
Acho que a administração não tem respeito com essas pessoas. O que eu tinha a falar, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, o trabalho que apresento hoje, senhor presidente, visa justamente iniciar um caminho para uma solução que se arrasta dentro de uma zona de conflito que é a divisa entre Biritiba e Salesópolis. Divisa essa que tem causado prejuízos ao município por uma questão do levantamento do IBGE, onde ele não pode contar para o nosso município. Então, solicito ao Executivo Municipal, através do seu departamento jurídico, para que junto ao IGC seja proposta uma ação ordinária retificatória em face, justamente, de um antigo problema que se arrasta. Até hoje, ao longo de todos esses anos, não foi feito documento algum, documento oficial, que venha a solicitar uma retificação. Foi passado, foi feito alguns levantamentos, então essa ação retificatória é justamente uma cobrança ao IGC, que foi, na realidade, pelos levantamentos, o causador do erro de divisa. Então, se não se entrar com ação retificatória, não vai ter como a gente ter um retorno dessa área. Se ela vai pertencer a nós ou a Biritiba, isso vai estar no papel. Nós tivemos aqui semana passada uma reunião com o Paulo, que é o responsável pelo censo dentro da nossa cidade, o IBGE, e ele esclareceu que mesmo a contagem naquela área estava sendo feita por pessoas, e essas pessoas tinham até que estar falando que era de Biritiba, senão o pessoal não dava informação. Então não conta para nós. Com uma diferença de 900 e poucos munícipes, né? E isso ocasiona um problema grave para a nossa arrecadação. Então, temos realmente que estar entrando com isso oficialmente. E aí sim, após uma sentença, vamos poder também estar entrando com uma ação indenizatória, retroativa. Isso é possível, que já há casos relatados e casos confirmados e definidos pela Justiça. A doutora Isabelle participou dessa reunião, num caso semelhante ao nosso, para não falar idêntico, uma questão de divisa. Então, senhor presidente, peço a todos os colegas vereadores que dêem apoio a esse trabalho. Eu acho que todos eles já se empenharam ao longo desses anos e vêm se empenhando. Então, quando chega a hora da última carta, eu acho que é a hora da última carta. Então, vamos chegar junto para pegar e ter pelo menos uma solução definitiva do problema. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipe aqui presente. Senhor presidente, apresento o requerimento 133 e, baseado no que o nobre vereador Claudinei esclareceu, é uma falta de comprometimento do senhor prefeito com a comunidade que eu apresento esse requerimento, pois, final do ano passado, eu já havia apresentado uma indicação. E, segundo o funcionário responsável pelo setor de transporte, sequer foi despachado pelo seu prefeito até a presente data, se ia colocar o transporte àquela comunidade ou não. Visitando o local naquela situação, no final do ano passado, junto com o funcionário responsável,
ele lá junto à comunidade declarou que havia possibilidade, mas dependeria do prefeito autorizar ou não. E nem sequer para o funcionário o seu prefeito informou. Então isso é uma falta de respeito, de comprometimento, que é o mínimo satisfação a gente tem que estar dando à comunidade. E até isso o seu prefeito está impedindo a gente de dar satisfação se vai haver o transporte escolar naquela localidade ou não. Então são algumas situações que o seu prefeito, por já ter passado nessa casa, sabe as condições do vereador, ele, a maioria das vezes, fica no gabinete e não está na rua conversando com a população, mas nós vereadores sim, temos que estar informando e apresentando as nossas justificativas de acordo com os pedidos deles. Então o senhor prefeito vem dificultando a vida nossa, dos vereadores, e muito mais da população que requer o trabalho. Também, senhor presidente, eu apresentei o requerimento 138, solicitando ao senhor prefeito para informar se de 2009, do início de 2009 até a presente data, foi feito alguma instalação de luminária? Se foi, que inclusive ele manda para essa casa os endereços onde foi instalados, porque constantemente eu sou abordado por munícipes cobrando alguma solução em alguns bairros, principalmente da área rural, que eles estão pagando e na maioria dos bairros não tem uma luminária, nem próximo da escola, nem ponto de abrigo de ônibus, nem nas comunidades, nas igrejas. Então, se eles estão pagando, nada mais justo que eles tenham esse benefício. Então, eu apresento esse requerimento para que o senhor prefeito possa informar. Espero que, dentro do prazo previsto, ele esteja respondendo para que possamos estar informando a nossa população. Por enquanto, é isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. A palavra, o nobre vereador Sebastião. Aceita a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, só para colocação, esses dias eu estive fazendo algumas, mesmo não fazendo parte da comissão de obras desta casa, mas para conhecimento eu procurei fazer algumas visitas, principalmente nos locais onde se estava fazendo essas obras nas estradas. Eu acho que, como as reclamações elas sempre chegam nesta casa, e devido às chuvas do ano passado, nós ficamos aí com o transporte escolar, as comunidades todas com as estradas intransitáveis. E muita gente se falava aqui que a gente precisava estar arrumando, principalmente os trechos que mais impediam a comunidade de estar indo e vindo, sentido cidade, sentido bairro. Então, fui verificar, até solicitei a companhia de uma das pessoas responsáveis pela empresa que está fazendo o serviço, e ela foi me mostrar alguns pontos onde eles estavam fazendo um tratamento nesses trechos. E realmente, senhor presidente, eu constatei todos os lugares onde eu vi o excelente trabalho que foi feito, devido já conhecer a problemática daqueles trechos. Às vezes a gente acha, eu também achei, que às vezes parece, devido a fazer um trecho aqui, outro trecho lá, pouco, mas a gente verificando o trabalho que foi feito nessa localidade, a gente vê que ela vai resolver, vai conseguir resolver, principalmente agora, vamos ver na época da chuva, aquela problemática que nós tivemos no ano passado.
do ano passado para esse ano. Espero, né, com as chuvas desse final de ano aí, desse verão, a gente não tenha a mesma problemática que nós tivemos nas chuvas passadas. Eu acho onde ocasionou toda essa problemática, e nós, através de um trabalho feito aí em parceria com os deputados, com o nosso setor de obras, eles conseguiram levantar esse recurso para poder estar arrumando essas estradas. E isso está sendo bem visto pela população da zona rural, pois nunca havia sido feito um serviço da maneira que foi feito. Tem lugar que algumas pessoas chegaram a me colocar que de repente vai precisar fazer lombada, porque ficou até perigoso de contento em relação ao que foi me mostrado. Eu acho que é importante a solicitação dos vereadores aqui, para que a gente possa saber, né, a extensão correta que foi feita dessas estradas e quais estradas foram feitas. A respeito do campo da fibra que foi citado aqui nessa tribuna, senhor presidente, a gente já sabe que é uma história longa, não é uma história que começou nessa gestão. A gente tem várias gestões que já passaram e a gente viu o desenrolar dessa novela. Poderia ter já se arrumado, feito alguma coisa para que esse campo, essa área de lazer já tivesse sido providenciada, mas até hoje a gente não viu esse item sendo concluído. Eu acho que de uma certa maneira nós precisamos ter, né, por parte do Estado, uma definição, o que vai ser feito com esse item de compensação. Eu acho que precisa ser feito, porque quando a gente fala, eu acho que a gente tem que brigar sim para cobrar isso do Estado, que tem que haver essa compensação. O município tem que receber esse item. Agora, da maneira que às vezes a gente coloca nessa tribuna, que vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, a gestão passada teve 4 anos para resolver esse problema, e também não resolveu. Então eu acho que nós devemos estar cobrando sim como está a situação dessa compensação, né, em que pé que se encontra. A gente participou de várias reuniões aqui nessa casa, onde foi explanado para a comunidade, para a associação que estiveram presentes aqui, a respeito da compensação de projetos. Eu acho que da maneira que foi exposto, eu acho que ficou muito vago e precisa, eu acho que essas reuniões continuarem. E que o Estado venha, porque da forma que foi solicitado, eles vieram, mas não deixaram a contento o que foi solicitado. Eu acho sim que é devido a essa cobrança, mas não a nível de falar de Ministério Público. Se for falar em Ministério Público, a gente sabe que muita coisa já está lá para ser resolvido, nem o que está lá já foi resolvido. Então, é a respeito de esporte, é a respeito de calçada, cada coisa que é mandado para lá vira uma novela. Tem coisa de 3, 4 gestões que estão lá, e se o judiciário fizesse o papel dele, tenho certeza que muita coisa nesse município não estaria da forma que está. Não sei se aquilo lá também é político ou não, porque a gente vê tanta herança de tantos mandatos passados aí, e quando se pega, né, uma situação achando que pode, de repente, estar melhorando, a gente vê a situação patinando. Acho que, graças a Deus, está começando a desenrolar aí muitas obras que estão se iniciando. Eu acho que, por um segundo ano, eu acho que está se conseguindo fazer muita coisa. Eu acho que gostaríamos de estar fazendo ainda mais. Eu sei que é complicado,
devido à mudança de governo, tanto estadual e a continuação do governo federal, também ajuda muito a questão do município. Eu acho que, nessa hora, senhor presidente, nós devemos aqui nessa casa focar nossos trabalhos para tentar solucionar essas problemáticas que estão vindo lá de trás e que às vezes parece uma novela, que acaba ficando, enrolando. É o caso que foi colocado aqui da nossa divisa. Se cada gestão, pelo menos, fizesse aquilo que de repente deveria ser feito, às vezes é a falta de jurídico que entenda bem do assunto para estar levando, né, essa problemática e está resolvendo. Porque a gente sabe, todos sabemos, está sendo feito levantamento aí junto à colônia. A colônia foi criada muito antes, né, mesmo da criação da lei que gerou essa problemática. Então nós deveremos sim agarrar e cobrar do executivo para que isso não fique parado, como nas gestões passadas. Que a gente possa tocar esse assunto e pelo menos lá em cima eles saberem que alguém aqui está reclamando por um problema de direito a respeito da nossa divisa. Eu acho que nós já estamos perdendo muito. Essa questão que o IBGE colocou nessa casa aqui, acho que o executivo não pode de maneira alguma deixar em branco. Nós estamos próximos aí de passar de faixa. Concluído. Eu acho que é o único município da região que tem condições de passar de faixa. Eles mostraram 2.000 residências que foram, pelo que foi colocado, mal feitas. Então eu acho que cabe sim ao executivo estar cobrando do IBGE que seja, se até o dia 24, que amanhã não seja concluída tudo, pelo menos que ele consiga dilatar o prazo para que a gente consiga ter um censo, né, digno para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Sérgio. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, tem uma indicação que eu fiz a respeito do cascalhamento das estradas. Eu concordo plenamente com o que o vereador Sebastião me antecedeu, falou a respeito dos trabalhos da estrada. Muito bom, está sendo muito bem feito. Eu acompanhei até alguns trabalhos aqui dentro de Salesópolis, na bairro dos Mirandas, também agora bairro dos Moraes, né? Inclusive tem morro lá que foi feito o trabalho que, na verdade, não seria até tão necessário, porque foi até, se for analisar, for ver direito, tem até desperdício de material lá. Então, o que eu quero estar cobrando também do Executivo? Para que o distrito também tenha esse mesmo tratamento lá também que foi feito aqui em Salesópolis, porque quem passou esses pontos críticos, os morros, descidas também, aqui para o pessoal que foi fazer esse trabalho, a pessoa não, acho que deveria estar consultando primeiramente os vereadores, que quem mais sabe dos problemas das estradas são os vereadores, porque a gente que está sendo sempre cobrado, né? Eu conheço a área do distrito, metro por metro, lá onde necessita e não necessita. Então lá não foi feito nada a respeito desse trabalho aí. Então o que acontece? Muitos moradores também me cobraram, andaram para aqui para Salesópolis, elogiou o trabalho. Eu passei para eles que nas áreas rurais do distrito também estaria sendo feito o mesmo trabalho. E um dia, quando eu fui conversar com o pessoal da obra, falou que a brita tinha acabado, não tinha mais aquela brita. Seria feito com outro material. Então, eu não concordei, não achei justo, porque o distrito é parte de Salesópolis.
Então deveria, acho que, ter procurado eu, vereador São Angelino, que a gente que está sendo cobrado lá, a gente sabe, na verdade, a necessidade do povo das áreas rurais, onde muitas vezes até as vans não conseguem estar chegando até as residências para pegar as crianças devido à precariedade das estradas. Então, o que eu quero é que seja, se for vir mais material, que venha mais material, e que seja feito devidamente e consultado a gente, primeiramente, para que a gente esteja indicando os pontos mais críticos das estradas rurais. Permite uma parte, senhor vereador? Com certeza. Às vezes, a administração põe um jornal de outro lugar, mas aonde que é para ele falar que é o vereador, para procurar fazer a fiscalização, ele não procura. A administração não procura o vereador para fazer esse serviço. Por isso está fazendo tudo às escuras, nós não sabemos o que está fazendo e o valor é alto. Às vezes faz um serviço pequeno lá e o restante do dinheiro vai aonde? Então é muito dinheiro, então tem que ser cobrado isso daí. Porque é muito dinheiro e o serviço que está fazendo não é tudo aquele dinheiro que está sendo gastado. Tá? Com certeza. Então, onde que está indo o resto do dinheiro? A preocupação maior é essa. Porque eles fazem tudo às escuras, não fala para ninguém, e nenhum vereador fica sabendo. Um ou outro que é da base, vai lá e tudo, mais interessado que é para cobrar isso aí, a administração não faz isso, vereador. Concordo. Então, o que eu quero é que, poxa, a hora que tem isso aí, que nunca foi patrolado, aliás, patrolado foi feito, mas não foi colocado material nenhum nesses trechos. Então o povo fica um pouco indignado com isso, porque, na verdade, o que eles acham? Que o distrito fica sempre em segundo caso. Feito Salesópolis, aí esquece, não, mais para frente a gente vai ver para o distrito e acaba ficando. Então que o nosso prefeito também lembre na hora de que for ser feito esse trabalho aí, e procure um dos vereadores, tanto eu como o seu Angelino, para a gente estar passando para ele os pontos mais críticos do distrito. Obrigado, senhor presidente. É isso que eu tenho que falar. Não havendo mais oradores inscritos, também nem pauta a ser tratada na ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. Com a palavra, nobre vereador Pedro. Mais uma vez, boa noite a todos. Só para lembrar, acaso de... No dia 20 de novembro, agora passado, foi o dia da consciência negra. Então, nada mais justo hoje, dia 22, mesmo por causa de ter sido no final de semana e nós não tivemos tido sessão, esse nobre vereador não deixar essa data que é tão importante para nós brasileiros passar em branco nessa tribuna. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A semana dentro na qual está esse dia recebe o nome de Semana da Consciência Negra. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. O Dia da Consciência Negra procura ser a data para se lembrar a resistência do negro, a resistência do negro à escravidão da forma geral, desde os primeiros transportes forçados de africanos para o solo brasileiro em 1594. Algumas entidades, como o Movimento Negro, a maior do gênero no país, organizam palestras e eventos educativos visando principalmente crianças negras. Procura-se evitar o desenvolvimento, o autopreconceito, ou seja, a inferiorização perante a sociedade. Concluindo também aqui, senhor presidente, outro dia que também
Foi dia 19 passado, foi o dia da bandeira. Então, só para ler um pedaço de umas estrofes aqui desse vereador. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. São os versos que dão início ao hino da bandeira do Brasil, que tem a letra de Olavo Bilac e música de Francisco Braga. Hoje, que seria na data, hoje é dia 23, mas dia 19 de novembro, comemora-se o Dia da Bandeira, elemento cívico de grande importância, muitas vezes esquecido pela sociedade. A data foi criada no ano de 1889, através do Decreto-Lei número 4. A bandeira nacional é constituída por retângulo verde, sobrepondo-se um losango amarelo e um círculo azul, no meio do qual está atravessada uma faixa branca com a letra Ordem e Progresso, além de 27 estrelas brancas. O que significa? O decreto que determina o símbolo da nação, assinado aos 18 de setembro de 1822, não oficializa os possíveis significados das formas e cores adotadas. Não foi expedido o decreto que defina significado de cada cor e forma, sendo, contudo, extremamente popular interpretação de que o verde representa as florestas, o amarelo, os minérios, o azul, o céu, e as estrelas representam os estados que formam a União. Então é uma homenagem, posso dizer a todos nós vereadores aqui, a essas datas, tanto dia 19, que é o dia da bandeira, e dia 20, da consciência negra, senhor presidente. É que eu queria falar. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, queria, antes que acabe a energia novamente, citar alguns problemas que, diferentemente de outros pensamentos, eu acredito muito na justiça. Eu acredito sim no Ministério Público, acredito naqueles que fazem o trabalho em busca das soluções, das melhores soluções em prol do município. Essa semana, alguns vereadores estavam presentes no nosso gabinete, quando um cidadão nos procurou que estava entrando na justiça que necessitava de insulina. Ele tem um problema de diabetes, a insulina que estavam querendo, proporcionar a ele não era a insulina que fazia o efeito adequado ou que menos judiasse dele diabético. Então eu mesmo disse, entre na justiça, você vai vencer, existe uma lei nessa casa, não é favor, uma lei aprovada por todos nós, citei até inclusive, o senhor prefeito, quando era vereador, aprovou essa lei, que é do uso contínuo, remédio de uso contínuo à população, aquelas que vão comprovar, de forma adequada, que necessitam e não tenham condições de adquirir. Mas já estou sabendo de outro caso de uma aluna, de uma moça desse município também, que vai estar também buscando amparo judicial para que possa ser atendida. Então são essas coisas que a gente cobra, que a gente solicita e que a gente pede um planejamento para atender os nossos municípios. Porque todo aquele orçamento que entra dentro de uma administração, ele vem de onde? Do próprios impostos pagos por nós, moradores, filhos e de Salesópolis e que moram e vivem nesse município. Espero que eles tenham sucesso. Do outro lado, fico triste de saber que tem que buscar amparo judicial para ter esse tipo de atendimento aqui no município. Um outro assunto que quero citar, senhor presidente, já cobrei o senhor antes da sessão,
né, é que eu tenho documentos, requerimentos que eu faço, que não veio as respostas. Eu acho que o prazo passou mais do tempo. Não sei se os demais vereadores dessa casa possuem documentos assim, mas eu tenho. E quero que cobre. E também, se não vier, buscarei um amparo da mesma forma que já citei aqui nessa tribuna hoje. Estamos tocando, só para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, citam aí vários secretários, diretores que serão tocados. Parece que 1 ou 2 já foram recentemente, mas a casa não recebeu nenhum documento. E deveria já estar aqui perante uma lei aprovada nessa casa. Então nós temos que já estar sabendo quem é, qual é a secretaria que está assumindo, o que vai fazer, né? Essas situações que nós não sabemos. Aí saímos na rua, o munícipe nos pergunta, você não tem a resposta, fala, mas você não é vereador? Quer explicar as situações que ocorrem? Aí a gente conta todas as histórias, né? Com relação a obras, tive aqui uma informação que algumas obras foram destinadas, o senhor prefeito mandou ao Ministério Público, deveria ele de mandar também aquela do buraco feito próximo à casa dele, que já foi arrumada. Quem passa por ali, vereadores por ali viram, 2, 3, acho que mais uma semana, ficou lá para colocar uma base, depois colocaram o asfalto, pavimentação, e agora está tudo esburacado novamente. E não faz um ano disso. Então é por aí que a gente vê as coisas. Eu falo, mas do meu lado eu não vejo. Então nós temos que também ser imparcial. Nós temos a fonte terminada, e a fonte não está dentro dos documentos que eu recebi, que está no Ministério Público. Não vi a fonte funcionar. Então são situações que nós não podemos, principalmente essa casa. Nós, vereadores, nada temos a ver com a administração, com o prefeito. Nós somos totalmente separados. Nós ganhamos uma eleição para defender o interesse do município e do povo, fiscalizar. E nem os documentos que deveriam ter mandado para essas casas mandaram até agora. Passado alguns meses. Eu tenho resposta que o plano de carreira do funcionário já estava sendo feito com umas pessoas já estudando isso. Quem são as pessoas? Já tem vereador que pediu aqui, não sei nem se veio a resposta de quem são as pessoas, mas quando eu recebi era começo do ano. Então são situações que a gente tem que cobrar e fiscalizar. Fiscalizar a fila que está ficando. Fiscalizar. Se o médico vai chegar às 11 horas, não precisa pôr 8 horas da manhã, não. Põe lá 11 horas, o médico vai estar aqui. E está ficando essa situação. E eu sei de munícipes que colocaram lá as reclamações nas caixinhas lá. E até agora, nada. Então eu acho que são situações, acho não, tenho certeza, não é nem acho, tenho certeza, são situações que dá para se contornar. Se ela nem todas, mas parte delas dá para se contornar. Dá para se melhorar. Dá para me levantar cedo e lá ver o que está acontecendo de fato. Eu conheço a área, já fui da área. O senhor prefeito foi secretário de saúde. Ele foi da área. O vice é médico. Vamos lá ver. Se não estão chegando no horário certo, por que o braçal tem que chegar no horário certo? Essas são as situações. E tem mais. Hoje eu recebi denúncias que outros funcionários ligados diretamente ao prefeito também não estão cumprindo seus horários. Então, acaba com uma vez por todas, ponha lá o ponto para todos os funcionários. Ponha para o braçal, mas ponha para o médico. Ponha para o pessoal que está lá trabalhando na rodoviária, no outro que está trabalhando aqui dentro da administração, ponha para todo mundo. Mas, saiba quem vai licitar, quem vai comprar esses materiais. Porque senão o valor de um cartão aí, de repente, uma marca de cartão de ponto, pode ficar muito alto para o município. Um outro assunto, senhor presidente, é com relação, a gente fala de obra, mas não tem como. Você vê obras e não vê sinalização, não vê placa, você não vê valor.
O que nós estamos discutindo é valor, empresa, quem é. Não precisava nós estarmos discutindo isso aqui. Nós poderíamos já estar em outra parte, estando lá na frente. Porque caberia ao executivo mandar para nós essas situações que eles não mandam. Você pode requerer que não estão mandando. Então estamos aí com o cemitério. Perguntaram hoje, vai tirar a árvore? O que vão fazer? E olha que eu me considero um vereador atuante. Falei, não sei o que vão fazer. Não sei se a árvore vai ser ou não. Mas não pode tirar a árvore. Tem que ver isso. São as situações. E nós passamos isso no dia a dia. Então use imprensa. Põe na imprensa de fato, olha, a obra é tantos mil, a empresa que ganhou é tanto, nós vamos fazer isso, aquilo. Mas põe certinho. Põe para todo mundo. A ciência estava no plano de governo, que cada medição é da ciência e população. Não estamos vendo isso. Então são situações que nós trazemos que é o que nós encontramos no dia a dia. Se outros fizeram e fizeram errado, se acerte daqui para diante. Porque senão vai virar tudo aquilo que nós já falamos. Um fez, outro fez, amanhã vão fazer e depois vão fazer de novo. Então isso não pode mais. Recebo o senhor presidente também, o senhor já teve em mãos, através de uma indicação que eu fiz, sobre a Tamoios, né? Busquei lá uma obra, uma reportagem que ia ter lá na Tamoios, e pedindo com relação a uma passarela ou cruzamento, né, entre Alfredo Rolim de Mouras, né, com a Tamoios. E isso daí já é uma briga, não é minha, é de muitas pessoas dessa cidade muito tempo atrás. Eu me lembro em reuniões dessa casa no passado, o Soniello, que era diretor aqui das escolas do município, aqui pleiteando, brigando por isso. E aqui no documento que recebemos, no ofício do governo do Estado de São Paulo, do subsecretário da Casa Civil, ele diz que a construção da rotatória no referido cruzamento está prevista no edital 050/2010, traço CO, o qual encontra-se em processo licitatório. Então isso é um trabalho de anos, porque muitas pessoas utilizam esse trecho, seja nas férias, nos finais de semana, e acidentes já ocorreu até com pessoas de nossa cidade. Então seria um local adequado, uma obra para ser feita, que vai atender a comunidade. E não podia, senhor presidente, demais vereadores, aqui deixar de parabenizar aqui tal, não sei se eu falo soldado, amigo ou professor André, mas ao mesmo tempo também estendo isso a Beth, o pessoal também do Caju. As duas equipes de Salesópolis estão e vão disputar uma final da Série Prata em Mogi das Cruzes do futsal. Eu há muito tempo que não vinha acompanhando o futsal, apesar de ter no esporte nascido dentro do futsal, vi o nível dos jogadores, até comentávamos lá, hora com a Beth, hora com outro pessoal do Toque Fácil, o nível dos atletas, que se montasse uma seleção desses meninos daqui da cidade, 15, 16, 17 anos, nós poderíamos estar enfrentando as grandes equipes da região. E as duas equipes aqui vão fazer a final. O Ratinho e o São Angelino podem ficar orgulhosos, tem atletas do distrito jogando muito bem. Atleta canhoto, chuta de esquerda, forte, né? E do outro lado a gente vê o quê? Nossos meninos, nossos jovens, fazendo lá a final, dentro da cidade de Mogi das Cruzes. Não sei das demais categorias, porque eu não assisti todas, mas a qual assisti sobre esse resultado. Do outro lado, o vereador Paulo já acompanhou com nós aí o campeonato aqui na cidade. Ele apitava lá, era árbitro, vivia apanhando a gente separando, porque ele apitava mal pra caramba, brincadeira à parte. Mas nós estamos também com o Interbairros, chegou numa fase aí já de mata-mata, e um veterano da cidade, composto de uma aliança de atletas de algumas agremiações. Vamos disputar no sábado a semifinal também na cidade de Guararema. Sem contar os atletas aí que nós estamos sabendo aí que vem na pedestre, no ciclismo, trazendo aí, levando o melhor, não é nem trazendo, levando o nome de Salesópolis afora. É isso que a gente quer ver. Nós queremos ver essas situações, cada dia melhor, né? Para os nossos atletas, para os nossos jovens, mas é o trabalho de quem? Do nosso povo. Isso eu quero frisar bem, porque nós não precisamos buscar ninguém lá fora para vir administrar nossa cidade, para vir trabalhar dentro de secretarias do nosso município. Nós temos pessoas aqui capacitadas. Nós temos pessoas com amor. O amor supera a técnica. Se o cara gosta, ele vai atrás. Agora,
A minha parte eu venho fazendo, venho brigando, venho conquistando emendas, recursos para o município. Alguns vejo aplicado, outros até agora não vi. O que a gente quer é isso, é transparência. Né? Que a gente quer uma perspectiva melhor para a nossa comunidade. E a gente vai estar cobrando todos os dias, na sessão, essas coisas melhor. Goste ou não, vamos estar requerendo, pedindo informação, pois requerendo já está difícil de chegar. Se não requerer, nós vamos falar daquilo que nós não sabemos. O que eu tinha a falar, senhor presidente? Com a palavra o nobre vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, aproveitando a deixa, parabenizar o André, a Beth, como sempre empenhados também, como o Ney frisou, em realmente buscar o melhor do esporte para que o nosso município realmente, mais uma vez, sobressaia. Senhor presidente, difícil definir situação e oposição, pois ambas travam um mero duelo com uma finalidade própria, pessoal. Mas vamos definir o que é obra. Obra é um conjunto de esforços para um bem comum. Então, quando eleito por munícipes dessa cidade, me coloquei na condição de trabalhar para o povo. Acho que o partido exige que você seja filiado. Mas quem exige de você é o povo. Exige que você fiscalize, que você busque melhorias, que você vá atrás de emendas e traga isso para sanar muitas dificuldades do nosso município. Chegamos num ponto onde, independente de questões partidárias, todos trabalham com afinco dentro das suas limitações, ou seja, recebemos reclamações, fazemos documentos, indicações, requerimentos, buscamos diversas soluções. Algumas vêm a prazo e outras demoram e outras não sabemos se virão. Mas continuamos nos empenhando para que isso aconteça. Temos um passado com uma série de deficiências. Deficiências essas causadas não por moradores, não por vereadores, mas por organismos políticos que buscavam, vou melhorar aquela região, esquecia da outra, como bem frisou o vereador Ratinho. Então acho que a unidade realmente só se consolida quando se busca melhorar o conjunto, uma totalidade. Não é fácil. Não nos empenhamos individualmente, nos empenhamos individualmente e conjuntamente, pois participamos aqui dentro dessa casa de algumas comissões. Comissões essas que discutem, independente do partido, discutem e buscam a solução dos problemas dos munícipes. Eu, vereador Ney, vereador Pedro, vereador Angelino, vereadora Deise, vereador Vandelon, vereador Sérgio, vereador Aguinaldo, nosso presidente, e vereador Sebastião. Então, talvez a nossa maior briga ainda não seja definir porque da situação está sabendo, ou da situação não está fazendo, ou da oposição está vendo e não está fazendo, ou está fazendo. A nossa maior briga, a questão política, ela advém do nosso trabalho. Ela será um mero resultado do esforço de cada um. Mas o conjunto dessa obra é que nos torna forte. E eu acho que sempre tivemos uma parceria dentro dessa casa, independente de concordar ou não concordar. Sempre partiu de uma lealdade de buscar o melhor para a nossa cidade. Me empenho nisso, sei que os demais também o fazem,
às vezes recebendo com mais dificuldade os obstáculos e às vezes com mais facilidade. Mas eu tenho certeza que o empenho dessa casa ao longo desses quase 2 anos não foi por falta de esforço. Senhor presidente, também gostaria de estar aqui parabenizando uma ação que está sendo realizada no Fartura, ação essa, graças ao deputado Luiz Carlos Gondim, juntamente com o prefeito, vereador Sebastião e vereador Paulo. Buscamos uma ação que venha realmente a dar mais uma contribuição à questão de saúde no nosso município. Saúde, como o vereador Ney mencionou, que tem as suas deficiências, que tem as suas faltas, mas que busca também algumas soluções. Programas que existem, como ele mencionou, o vereador Ney, que são deficientes, pois a cesta de medicamentos do nosso município, que persiste em 64 medicamentos, ela é restrita e ela é definida e fornece só isso. Temos sim que buscar mais verbas para ampliar essa cesta. Porque se o médico prescreve uma insulina Lantus, ela não tem no posto. Se ele prescreve um medicamento não genérico, é porque a necessidade daquele paciente se faz presente. Certo ele, como mencionou, existem mecanismos que a pessoa pode entrar através do judiciário para requerer que seja feito a distribuição a esses pacientes. E isso não é uma situação nossa, única, é do país inteiro. Então, eu acho que o maior empenho nosso ainda é aumentar os nossos recursos para que eles possam ser mais distribuídos e melhor aproveitados. Algumas coisas a gente acerta e outras erra, mas já não está mais no tempo de se errar. Está no tempo de se acertar. Então, busco aqui a compreensão de todos. Acho que de maior importância, o que realmente vai fortalecer o nosso município é que o conjunto dessa casa se empenhe em buscar mais verba, como tem feito, para que a gente direcione e focalize nas áreas mais necessidade. Como definir prioridade? Né? Vamos definir as prioridades. Às vezes, vamos atacar primeiro na saúde, depois na estrada. Uma estrada pode esperar um pouquinho? Pode, mas não pode esperar muito. A saúde é quando o cara precisa? Não, existe a saúde da prevenção, que é aquela que busca realmente prevenir para que não aconteça. Prevenção é quase 60% do tratamento médico. Mas existe a questão emergencial, aquela que quando chega tem que ser atendida, tem que ser removida, tem que ser encaminhada, tem que arrumar uma vaga no hospital lá fora, e contamos com parceiros, com pessoas que têm contribuído com nós. Todos nós, vereadores. Então, acho ainda que a maior dificuldade que o nosso município realmente tem hoje é em não ter definido prioridades. Arrumamos o quê? Uma estrada, um morro, mas ficou aquele. Contentar a todos e a tudo, nunca vamos conseguir. Vamos definir prioridades, ter realmente um plano de trabalho para cada setor, para que isso seja mais bem aplicado. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlão. Senhor presidente, nós vereadores, munícipes. Senhor presidente, no último dia 13 deste mês, de novembro, estive reunido com a comunidade da Associação da Ponte, a antiga Associação Tietê Acima, onde estiveram presentes o representante de outras entidades para discutir alguns assuntos, onde estava presente o presidente daquela Associação da Ponte, o senhor Carlos, o senhor Rosimar, presidente da Associação do Fartura, o senhor Ademir, presidente da Associação do Ribeirão do Pote, e o senhor Sidney e a Sandra, representando a Associação do Vale dos Pintos. Tudo isso que foi tratado aqui, senhor presidente, por incrível que pareça, algumas perguntas
que veio lá, hoje foram debatidas aqui. Primeiro, eu só quero frisar mais uma vez a falta de respeito e comprometimento que o senhor prefeito está tratando as entidades e a população. Por quê? Porque no convite, está aqui, ó, convido o Poder Público Municipal, excelentíssimo senhor prefeito, secretário de Turismo, secretário de Saúde e secretário de Obras. Quem foi da prefeitura? O senhor Zezé, representando o prefeito, e o senhor Antonildes, representando a obra. Por que é que eu acho uma falta de respeito com aquela população? Primeiro, a alegação lá, o senhor prefeito estava doente, lógico que não tem como ir, mas para isso tem o vice não estando, nós temos o secretário de obras e o diretor de obras. Não foi nenhum dos dois. O secretário de turismo teve várias perguntas, ninguém estava apto a responder. Terceiro, a secretaria de saúde, não foi ninguém da saúde. Então a gente vê que nas épocas eleitorais, aí todo mundo tem disponibilidade para sair, para ir conversar e para resolver os problemas. Agora, quando a população está lá precisando de uma reunião para esclarecimentos, aí sequer o representante da obra, o seu secretário, não vai. Será por que não vai? Não foi. Nem da saúde, nem do turismo. A maioria das perguntas, quando era feita ao prefeito, o seu representante que lá se encontrava, dizia ignorar, porque ele tinha acabado de entrar na administração e não sabia responder as perguntas. Então, qual a finalidade daquele representante lá? Então, ele que mandasse o secretário que está sabendo das obras que vem acontecendo. Então, são essas atitudes que não adianta se acovardar do povo, porque as eleições voltam. Aí todo mundo vai ter tempo suficiente para estar nas casas. A maioria das perguntas, senhor presidente, endereçava ao prefeito e em seguida o próprio representante voltava para esse vereador. Aí foi aonde eu respondi, que eu também não teria como responder na maioria das perguntas, porque os meus requerimentos estão aqui, ó, muitos deles sem respostas. E como que eu vou dar uma resposta se eu não tenho as respostas? Foi citado pelo vereador Claudinei aqui de um requerimento, 105 desse ano, foi protocolado no dia 3 de setembro, onde pede a comissão que está elaborando o plano de carreira. Quem são? Quais são os funcionários? Não tem resposta, até agora. Daí, quando a gente escuta os discursos que tem que ser debatido mesmo, o duelo entre oposição e situação, que com certeza é para o benefício da população, se ficar tudo numa ala só, daí complica. Aonde que eu vejo as situações? De que forma que vejo? Se eu faço um documento e não me responde, como que eu justifico para a população? Primeiro porque, conforme foi lá nessa reunião, constantemente nós somos cobrados das situações. Aí o vereador Claudinei relata aqui de uma pessoa precisando de insulina Novo Rapid, Elantos. Meus amigos, dia 22/9 desse ano, 22/9, essa pessoa protocolou um documento na prefeitura, pedindo para o seu prefeito. Sexta-feira eu solicitei, se a resposta estava pronta, ainda estava no jurídico. E sabe quem que é o jurídico? É daqui, será o jurídico que representa lá o setor jurídico? O nosso procurador jurídico? Não está preocupado com ninguém, então nós temos que, quando nós estamos pedindo transparência e esclarecimento, nós não estamos querendo prejudicar ninguém. Pelo contrário, quando nós estamos pedindo é transparência, é que cumpra-se. Se nós acharmos que o Poder Judiciário não resolve mais, então também não vejo finalidade da Câmara Municipal, que a nossa função é fiscalizar. Caso não foi feito, temos que denunciar. E para quem vamos denunciar? Temos que denunciar na promotoria pública. Até porque nessa terça-feira também apresentei uma denúncia na promotoria, porque não tem cabimento. Se o prefeito se tranca no seu gabinete, não sai para a rua para conversar com a população, e no mínimo umas 10 pessoas já me procuraram de ataque de animais. Foram as outras que ainda conseguiram se livrar, e os animais não chegaram a atacar os cachorros. E você, quando
requeremos algumas situações, soluções, aí responde para a gente, o que você quer que eu faça? Quero que você tome providência. Para isso que tem o prefeito, para isso que tem a hierarquia na prefeitura, para que cada setor tome conta das suas funções. Dei ciência ao Ministério Público, pedindo para que o Ministério Público tome as providências cabíveis, porque eu tenho 3 boletins de ocorrência que constatam o fato, prontuário da Santa Casa, que inclusive encaminhei ao Ministério Público. Outras pessoas, hoje, no cemitério, uma pessoa foi atacada lá dentro por um cachorro, e parece que não estão preocupados. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, como o vereador Paulo colocou nessa tribuna, só para informação de todos, né? Eu acho que já foi feito um atendimento, senhor presidente, como eu já comuniquei ao senhor, de aproximadamente mais de 500 pessoas lá no bairro do Fartura. Não só do bairro, mas eu acho que até de outras localidades. E o trabalho continua. Acredito que é um trabalho que está sendo bem desenvolvido. Esse projeto social é um projeto que eu acho que vem em boa hora. A gente sabe que, como já foi colocado, o problema da deficiência visual, mesmo às vezes do acesso à odontologia. Às vezes é um tratamento que poucos têm acesso devido ao custo. E é um trabalho social que vem de encontro a estar atendendo essas pessoas. Eu acredito que, com certeza, vai ser atendido mais de 2.000 pessoas no nosso município durante a execução desse projeto. Eu acho que a importância, né, de ter vindo, graças ao trabalho do Dr. Gondim, e o empenho meu, do Paulo, para que esse projeto pudesse ser viabilizado aqui no nosso município. Quando a gente fala, senhor presidente, como eu já venho falado várias vezes e levado, né, ao executivo, em relação aos documentos feitos nessa casa. A gente sabe que nem todos os documentos, às vezes chegam ao senhor prefeito, porque antes ele passa pelos funcionários da casa. Como foi colocado aqui nessa tribuna, da troca de vários funcionários, eu acho que isso tem que acontecer mesmo. Porque muito desses documentos, às vezes, tem que ser respondido por aquele subordinado que teria que ser de confiança do prefeito. Está fazendo, respondendo, está encaminhando para o senhor prefeito. E muitas das vezes, a quantidade de serviço colocado nas secretarias acaba acarretando, né, num cumprimento da devolução dessas respostas no prazo hábil nesta casa. Eu acho que muitos poderiam ter sido respondidos, mas, por esse motivo, esses funcionários estão sendo trocados. Eu acho que cabe ao executivo estar analisando, verificando as condições de trabalho de cada um. Se está conseguindo desenvolver um bom trabalho, continua. Se não está, tem que trocar. Agora, colocar na balança que nós temos sim aqui na cidade. A maior parte dos funcionários que estão hoje em cargo de confiança do executivo são do município. Agora, que gestão teve um secretário, um diretor de outro município? Quase todas. Então, é aquele velho debate, né? Situação, oposição, e nessa situação, eu venho levando para o executivo, acho que é nosso trabalho aqui, de elencar essas situações. Quando nós fazemos documentos, requerimentos, que têm que ser devolvidos para essa casa, muitas das vezes passa pelo protocolo.
Até que esse documento vá para a mão da devida secretaria para ser respondido e isso volte para que o prefeito possa assinar, que é a complicação. Então eu venho, sempre que eu tenho a oportunidade de estar conversando com o prefeito, eu tenho colocado essa situação da nossa casa aqui. Eu acho que não é falta de respeito, porque muitas das vezes muitos assuntos atravancam, né? Que às vezes seja respondido no tempo hábil alguns assuntos. Eu repito, é por esse motivo que alguns funcionários, eu acho que no segundo ano, sempre a gente já consegue estar verificando o andamento dessas situações. Acho que qualquer um que tivesse sentado numa cadeira estaria fazendo a mesma situação, já no primeiro ano, mas como a gente sabe que o primeiro ano é um ano difícil, é um ano que você tem que estar pintando, arrumando o telhado, arrumando a instalação elétrica da casa onde você se mudou. Então, o negócio, você tem as oportunidades. E a gente sabe da deficiência do nosso município. Acho que todos os vereadores sabem da deficiência. Né? Poucos são do primeiro mandato. Sabe, né, como funciona a máquina administrativa de Salesópolis. Eu acho que isso não é o nosso trabalho aqui do Legislativo, para muitas vezes estar auxiliando em alguns projetos. Às vezes o município fica carente de certos projetos. E muitas das emendas que cada vereador aqui vai a seu deputado buscar para estar ajudando o município, às vezes fica aí nem um ano, às vezes fica até mais que um ano para poder chegar até a população. Eu mesmo tive vários projetos que já se perduraram desde 2007. Projetos esses que já poderiam ter sido executados e até hoje, né, com essa demanda que tem de fazer projeto, de licenciar, de fazer, às vezes o dinheiro já está na conta, falta pessoal competente, às vezes para estar correndo atrás do licenciamento, porque não é um licenciamento, às vezes é mais que um licenciamento, e o pessoal vai fazendo projeto por projeto e o tempo passa. Então eu acho que para se cortar uma árvore, hoje eu passei por lá também, eu corro as obras do município, eu vi que eles estavam tirando uma árvore, até fui perguntar como estava a situação, licenciaram para pudesse ser tirada uma árvore. Eu acho que seria muito incapaz da parte do funcionário que fosse iniciar uma obra e fosse retirar uma árvore sem o devido licenciamento. Então, logicamente que a população, quando nós começamos as podas aqui na avenida, choveu denúncia para tudo quanto é lado. Estão podando, estão cortando, na época estavam cortando realmente, às vezes de uma forma não habitual, por uma poda de uma árvore. E eu acho que é o certo. Aí cabe às pessoas competentes verificar se existe ou não licenciamento. Não é simples conseguir o licenciamento para que se faça a execução de certas coisas. Nós estamos aí no município com 100% de proteção aos mananciais e a gente sabe que tudo é difícil nesse município. Então, não vai ser, eu acho que esse prefeito, o próximo prefeito, quem quer que seja, que vai ser, né, o salvador da pátria. Eu acho que tem que existir, como foi colocado nessa tribuna, comprometimento com a população. Eu acho que a partir do momento, como foi colocado nessa tribuna aqui, comprometimento do Executivo, do Legislativo, como nós estamos fazendo, para com a população, eu acho que sim, as coisas vão começar a andar no município. Eu acho que precisa sim o prefeito estar trabalhando em cima de estar levando, né, para a população, ou através de jornal, mesmo que muitos não tenham acessibilidade ao jornal, mas de alguma maneira essa transparência das obras, que possa estar levando para a população
tudo aquilo que vem acontecendo, que já se iniciou no nosso município. Eu acho que placas estão sendo colocadas, eu acho que às vezes demora, porque de uma certa forma precisa sim. Toda vez que alguém comenta nessa tribuna de alguns assuntos, eu procuro levar. Se esse funcionário que seria o responsável, né, para estar fazendo esse serviço não está fazendo, eu acho que cabe sim ao executivo estar trocando. Acho que a partir do momento que você delega alguma coisa a alguém e você leva, e essas pessoas, né, não cumprem, eu acho que alguma coisa está errada. Então eu acho que precisa sim, eu acho que o assunto que foi colocado aqui em pauta a respeito dos cachorros, não é de hoje. O vereador Mário, né, já deixou essa casa. Nós começamos lá atrás um trabalho a respeito disso. A gente sabe que não é um problema só do nosso município. Parece que a cada dia que passa, mais cachorros aparecem no nosso município, por incrível que pareça. E às vezes, as condições que são exigidas para que se faça um trabalho, quando você retira um cachorro da rua, às vezes a gente vai reclamar depois, porque às vezes a gente não tem condições de dar um remédio para uma pessoa que às vezes solicita nosso devido ao valor, muitas vezes procura um vereador, mas a situação que a gente foi verificar que tem que ser tratado um cachorro, que cada cachorro que tem que ser retirado da rua, ele tem que ser tratado individualmente. Numa baia, tem que ser vacinado, tem que ser tratado com ração, senão você não pode retirar ele da rua. Então existe um projeto que tem que ser seguido. Então essa dificuldade, eu sei que o prefeito já procurou o município vizinho, para estar até mesmo fazendo um consórcio, você entendeu? Para estar, isso foi me passado, para poder estar juntando forças para resolver esse problema. Se fosse tão fácil, eu repito, outras administrações já tinham resolvido, que o problema não é dessa administração. Muito obrigado, senhor presidente. Só a título de informação, a última reunião que essa presidência teve com o Comando Geral da Polícia, agora no final do ano, vão estar formando aí 1.200 policiais, no qual eles sairão para o plano verão, né, e retornarão aí depois. E também a intenção do novo governador Geraldo Alckmin é de estar formalizando mais 500 bases policiais no estado. E eu gostaria também aqui de agradecer ao deputado eleito André do Prado, que esteve presente nessa reunião, no qual também muito lutou pelo município de Salesópolis nessa conversa com o Comando Geral. Eu acho que foi uma conversa muito positiva para o município. O comandante é impressioníssimo há tanto tempo, né? Aumento efetivo, não aumento efetivo, o índice aqui, o índice ali. Eu espero que dessa vez essa reunião surta efeito. Nada mais. E também, em nome de todos os vereadores, protocolamos o documento, entregamos na mão do comandante, convidando ele aqui para uma reunião. Tá? Ainda não obtemos a resposta, mas tenho certeza que em breve aí ele estará marcando essa reunião para com todos. Não havendo mais oradores inscritos e nada na pauta, boa noite a todos.